Lindezas, ontem a Verônica Silva ensinou a pintar o bule, faltou a parte de baixo, banana, cestaria, tudo com você, coisa linda. Vamos lá. Ó, não vou focar muito na parte de baixo, porque é igualzinho a parte de cima. De cima, tá? né? Então a gente vai ficar mais tempo na cesta e na banana, se der um tempinho eu volto pra cá, mas é Ok. igualzinho, tá? Só pra alertar mesmo que é igual. Tá. Bom, já que eu voltei, eu voltei para falar da minha parceira, né, da True Colors, das tintas, que eu fiz questão de trabalhar com elas no kit. Que porque qualidade, não? são tintas que eu gosto muito de trabalhar, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar pela cesta. Eu vou usar o cinza neblina, que é um tom que eu gosto muito. Vou usar também um pouco do sépia outono. O preto. E o amêndoa. Eu costumo dizer, tem muita gente que fala assim, Vê, você usa na tampa. Sim, gente, eu uso na tampa, porque a consistência da tinta é muito boa. É uma consistência muito boa, ó, tá vendo? Então, eu consigo trabalhar com ela na tampa, porque ela não seca muito rápido, tá? É melhor pra mim do que colocar no godê e, às vezes, desperdiçar aquilo que eu coloco no godê. Eu vou aproveitar o gancho, já que você está falando da True Colors, que é uma baita de uma parceira do Vida com Arte, e tem uma qualidade nas tintas que é uma coisa impressionante. Fora as cores que eles têm, que são diferenciadas também. São muito vivas, tem uma ótima cobertura, são cores lindíssimas. Tem um time espetacular. Para mais informações, meus amores, está vendo? Namora aqui comigo. Eu falo sempre para assistir o Vida com Arte com celular e bate o telefone. Você fala, puxa, eu vou ligar lá, vou ter mais informações. Tem o site para vocês conhecerem toda a gama de produtos e o telefone para você falar, puxa, eu moro em determinada região. Aonde que eu posso encontrar um ponto de venda mais próximo da minha casa? É a nossa parceiríssima True Colors. Se bem que ela tem uma parceria também com a Vitrine e tem muitas tintas que a gente encontra já na Vitrine, né? Sim, em tem kits sim. ou separados. Em kit separado, Vitrine vende também. Eles são ótimos. É um beijão meu e da Verônica, quer ver? Pra você, da True Colors, ó. Bom, vamos lá, vamos pro trabalho que eu prometi, né? Fazer a cesta hoje a gente tem que fazer. Bom, aqui eu fiz o seguinte, eu fiz no preenchimento uma mistura de cinza neblina com sépia. Então, eu fui intercalando mesmo, ó, cinza neblina e sépia. Se você tiver dificuldade com o risco, gente, vocês podem fazer gominho por gominho. Aqui no caso, eu consigo ainda enxergar, não sei se no vídeo vai dar pra mostrar, mas eu ainda consigo enxergar o traçado. Então, por isso que eu preenchi tudo de uma vez, tá? Não preciso colocar muita tinta, ó, é colocar um pouco de tinta e espalhar o máximo que eu puder, misturando um pouco das duas cores. Então, mais na sombrinha eu tô usando o sépia e longe dessa sombra eu tô usando o cinza neblina, tá? Ó. Foi a mesma coisa que eu fiz nessa parte aqui, tá? Isso eu fiz com um pincel chato, certo? Número 10. E agora eu vou trabalhar com o pincel número 6, número 6, tá? Vou trabalhar só com a metade do pincel, assim, ó, só com a ponta dele. Trabalhando com a ponta, eu vou virar para a parte de baixo e vou fazer, ó, os gominhos. Então, eu fiz um pouco aqui, fiz outro aqui, ó. Eu vou intercalando. Como que é isso, ó? Eu vou fazer um do lado do outro. E aí, o de baixo vai intercalar, ó, com o de cima, tá? Quando você fala que coloca a tinta só na metade do pincel... Isso. Como é que eu sei o movimento? Porque ontem você mostrou a tinta pro lado de fora, agora para baixo. Como é que a gente... Na verdade, ainda é pro lado de fora. Por quê? Porque aqui eu ainda enxergo os risquinhos. Então, é pro lado de fora do risco, ó. risco. Cada gominho é um risco, ó. Um gominho, um risco. Então, a tinta tá virada pro lado de fora. Vamos fazer de uma parte que as pessoas entendam melhor, ó. Aqui, a gente tá pintando essa faixa aqui, certo? Certo. Se eu tô pintando essa faixa, então aqui é o lado de fora dessa faixa, ó. Tinta na metade do pincel, vou virar a tinta pra fora, ó. Perfeito. Tá vendo? Entendi. Entendeu? Sim, perfeito. Aí, a mesma coisa, eu continuo fazendo, eu faria esse mesmo tipo de traçado nela toda. Aqui foi a mesma coisa que eu fiz, ó, tracinho por tracinho. Tá vendo? E a gente faz com o amêndoa. Certo? Certo. Vamos voltar para nossa cesta? Isso. A cesta vai se repetindo? Vai, aí esse movimento é o mesmo aqui, é o mesmo aqui, é o mesmo aqui, tá? É a mesma coisa a cesta. É um traçado de cesta, é o mesmo movimento.
Depois que eu fiz isso, espera secar um pouquinho, aí a gente vai pegar um pouco do sépia e um pouquinho do preto e vai fazer, ó, de novo, tinta na metade do pincel, outra metade sem tinta. Aí, o que que eu fiz? Agora, a minha parte com risco se torna a parte de cima, ó, a parte do risco é a parte de cima. Vou pegar um pouquinho mais de tinta, que eu fui muito econômica, ó, e vou fazendo o traçado, ó, tá? Então, a minha parte do risco agora é a parte de cima. Por isso que eu vou virar, eu sempre vou virar a parte com tinta para onde eu quero que fique mais forte a tinta. Então, eu posso vir aqui, aqui. Ó, fiz um traçado, tá vendo? Que dá pra ver certinho. E aqui, a mesma coisa, ó. Então, tinta na metade do pincel. Pega as duas cores juntas, às vezes vai ficar só sépia, às vezes no tecido vai ficar só o preto. É pra ficar diferente mesmo. Quanto mais padrão a gente tira, não deixa tudo igualzinho, mais realista vai ficando. Eu sempre falo isso para as minhas alunas. Por que isso? Por exemplo, eu e você. Nós temos uma boca, um nariz, 2 olhos, mas nós somos pessoas completamente diferentes. Nós temos características que nos transformam em humana, mas nós temos características diferentes, né? Sim. Personalidades diferentes. É a mesma coisa. Quanto menos padrão a gente deixar, ou seja, cada gominho, um pequeno, um grande, um mais escuro, um mais claro, mais realista fica. Mente aberta. Mente aberta, exatamente. Né? Ó, aí com o preto, eu só viria aqui para puxar um pouquinho com o filete agora, tá? Aquele pincelzinho que a gente usa para contorno. Puxa um pouquinho em alguns assim, ó, uns tracinhos, só para dar volume para nossa cesta. Tá? Esse é o movimento que eu repito na cesta inteirinha, ok? Qual é a diferença? Aqui dentro eu vou usar essas cores que eu usei de base para separar os gominhos com menos intensidade. Por quê? Porque aqui dentro é mais escuro, porque tem menos incidência de luz. Essa é a única diferença, tá bom? Tá. Vamos fazer agora a banana. Para a banana, eu misturei 2 cores para começar. Mas a True Colors tem essa cor, que seria o mostarda, tá? Mostarda. Isso. É que para otimizar o tempo e a gente não ficar carregando muita coisa, eu misturei as cores. Mas ela já tem essa cor prontinha para você, que é o mostarda. Aqui eu vou misturar um pouquinho do amarelo ouro. Perdão, esse é o amarelo luz, mas pode ser o amarelo ouro também, tá? E um pouquinho de nada do sépia. Ele vai ficar uma cor um pouco mais... Vai ficar um amarelo mais escuro, tá? Vou até colocar um pouquinho mais de amarelo, porque eu não quero tão escuro. Ó, ele vai ficar um tomzinho mais mostarda, tá vendo? Aí, o que a gente vai fazer com essa cor? A gente vai pegar e vai fazer as sombras. Então, vai fazer essa divisão, ó. Mais um pouco da divisão. Tá vendo que ele se tornou um amarelo mais escuro? Sim. E mesma coisa aqui, ó. Agora, para me ajudar a preencher, porque a True Colors tem uma excelente cobertura, eu vou preencher tudo com o amarelo luz sozinha. Ou o amarelo ouro, tá? O tom que vocês escolherem usar. Assim como eu dei a dica ontem, olha o movimento do pincel, tá seguindo o meu desenho. Ele não tá nem na diagonal, nem na horizontal. A gente, quando criança, pintava o lápis de cor assim, né? Também, isso, lembra? Seguindo o desenho, exatamente. As professoras ensinavam, né? Professora, a maioria das vezes tem razão, gente. A gente tem que seguir a professora. Ó, aqui eu vou colocar um pouquinho do tom mais escuro, porque tem uma banana em cima da outra. E aí eu volto a preencher com o meu amarelo, ó. Cobriu bem rapidinho, tá vendo? Aqui, gente, é o seguinte, outra dica. Eu risquei bem forte para aparecer o risco para vocês no vídeo. Mas quando vocês riscarem em casa, quando for pintar elementos mais claros, risquem com menos intensidade. Então, você risca para aparecer o risco, mas não tão forte como apareceu aqui, tá bom? Tá. É que às vezes pra gente dar aula... Precisa, né? Precisa para poder mostrar, tá bom? Me aguarde aí, antes de você começar mais uma pintura, eu tenho que parar e te interromper, né? Tá bom. Gente... O kit da Verônica é lindo e já caiu no gosto do povo, que tem bom gosto, olha. Lembra que eu falei pra vocês que são 7 panos de copa com os riscos e aquele tecidão pra gente formar os barrados?
Depois de pronto, ó como é que os trabalhos ficam. Então é super bonito, por exemplo, você transfere o risco da maçã com uvas, coloca o barrado. Olha que coisa linda. Olha o da aula de hoje. Ai, Cláudia, eu adorei esse barrado de bananas. Ele vai junto para vocês, ó. O barrado aqui, tá vendo, ó? Olha que coisa linda. Agora vamos para continuar a nossa banana. Isso aí. Eu vou abrir o branco. Porque a gente vai começar agora os efeitos mesmo, iluminação, sombra e etc, tá? Em casa elas esperam a banana estar seca ou pode fazer com ela molhada? Pode fazer com ela molhada. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pouquinho do meu verde musgo, com um pouquinho do amarelo ainda. Por isso que é bom que esteja molhada, tá? Aqui, ela não tá tão molhada, porque a gente foi pro intervalo, essas coisas, então ela não tá muito molhada para fazer essa mistura. Por isso que eu tô misturando o verde, tá? Mas se ela tiver molhadinha, é só pegar quase nada de verde. E vou fazer uns pontinhos nela assim, ó, mais esverdeados, para indicar o ponto de amadurecimento dela diferente. Então, vou colocar um pouquinho aqui. Pode colocar onde você quiser, ou segue o desenho que eu fiz, ou pode seguir a sua imaginação. Ó, só um pouquinho mesmo, tá vendo? É quase nada de sujeira de verde no pincel. Vou fazer em mais um lugar só pra vocês verem, ó. E desse pouquinho eu esfrego bastante pra ficar uma sujeirinha na casca, tá vendo? Vou lavar muito bem o meu pincel e vou deixar ele aqui por enquanto, porque a gente vai usar ele pro branco. E agora eu vou voltar com o pincel número 6. Vou pegar o sépia e a gente vai só na pontinha do pincel reforçar algumas marquinhas, ó. Então, vou reforçar um pouco aqui. Aqui também, ó. Não precisa reforçar a marquinha toda, tá? Reforça só alguns pontos dela. Aqui eu vou fazer uma mancha mais escura, como se fosse um batidinho, tá vendo? Tá? Posso pegar também o preto e forçar e fazer umas manchinhas mais escuras ainda, ó, com preto. Como eu falei, tira o padrão, não é uma manchinha uma do lado da outra, ou 3 manchinhas padronizadas do mesmo tamanho, ó, tá? Porque afinal de contas, quando você bate ela, a casca, ela tem uma reação diferente, né? Cada pedaço da casca, tá vendo? Vou pegar o filete, posso fazer uns pontinhos também, ó, com sépia. Toda vez que você me ouvir falando pode, é pelo seguinte, ela já tá bem bonita. Mas quanto mais detalhe eu vou colocando nela, mais bonita ela vai ficando, tá? Por isso que às vezes eu falo pode, porque as pessoas falam, eu vou parar por aí. Entendeu? Pode Tem continuar. gente que faz isso, Aí eu vou pegar um pouquinho de nada do branco, tirar o excesso, ó. E fazer uma luzinha seca. Bem pouquinho de branco mesmo. Por que que é luzinha seca e por que é quase nada? Porque a casca da banana, ela não reluz. Né? Ela não tem aquela película envernizada como tem parece que tem a maçã, que tem outras frutas, né? Então ela não reluz, então é só um pouquinho mesmo e bem pouquinho. Por que que a gente chama de luz seca? Porque o pincel quase não tem tinta e o lugar onde você está pintando está seco. Então para essa parte, sim, eu aconselho que esteja seco, tá bom? Entendi, perfeito. Bom, para a pontinha, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o preto e vou fazer o pincel. Agora eu peguei na extensão, na ponta toda do pincel, ó, não só na metade, tá? Peguei na ponta inteira. E vou deixar o pincel de pezinho e vou fazer uns apertões assim, ó. Como ficar os apertões, ficaram, tá? Porque ele não é retinho essa parte. Tá vendo? É bagunçadinho. Com o filete. Vou fazer até perto aqui do... Como a gente ainda tem um tempinho, vou fazer aqui perto do bule, ó. Então, como ficou, eu vou fazer o apertão. E aí, vem aquela coisa que a gente falou ontem, da contraluz. Tá vendo que ficou tudo a mesma coisa? Misturou o preto com o verde aqui do bule. Vou pegar um pouquinho de nada de branco, bem pouquinho no filete, e vou fazer, ó, uma contraluz. Uma leve separaçãozinha, ó. Já deu um destaquezinho, mesmo sendo pouquinho. Que coisa, velho. Então, todo detalhe que a gente coloca já influencia muito no trabalho final. Exatamente. E aí, Claudinha, pra terminar, depois de tudo seco, eu vou fazer aqui com ele um pouco molhado, mas vocês esperem secar. Eu faço o que eu chamo de sombra marcada. A gente até aprendeu numa aula passada, já faz um tempinho, ó. Vou tirar o excesso aqui do sépia com o pincel número 10 e vou fazer a sombra, que é a sombra dessa cesta na banana. Ó, e vem aqui, ó. Que é aquela sombra que vocês estão vendo no trabalho pronto, ó. Certo?
E aí a sombra da cesta, ó, que segue a cesta, na banana. Quer ver? Os meninos vão mostrar. Ó, o menino já tá mostrando. Aí, ó, ó lá. tá vendo? Gente, mas essa mulher é uma sumidade, né? A Verônica, não é? Aí fica assim, ó. Já falaram que eu sei ótima. Você já falou várias vezes. Eu e o mundo. Lá na Mega, não, Cananda. Chegava, ai, Cláudia, onde tá a Verônica? Lá no estande da Trucolas. Eu fui lá. Era Eu tava no assim. estande da vitrine, o povo tudo correndo, caçando ele. Ela tá aqui. Ai, que coisa linda. Acabou. Acabou. As dicas de hoje acabaram. A próxima vez que ela voltar, ela fica a semana toda.